psicologia, da psiquiatria, da medicina, das neurociências, me ajuda aí, astrobiologia, história, comunicação, um material muito grande. E aí nós fomos aos poucos, burilando, trabalhando, colocando o que era absolutamente essencial. Então é uma revisão historiográfica legítima, ela trabalha em cima de fatos, estudos e pesquisas absolutamente sérias. Esses fatos, que algumas pessoas acham que nós estamos negando na ufologia, ao contrário, nós estamos nos valendo desses fatos justamente para trabalhar, retrabalhar e fazer uma nova leitura. Se um caso aconteceu em determinado ponto, há uma interpretação para este fato. O que nós fazemos é uma nova interpretação, uma nova leitura, com base exatamente nesses estudos que nós estamos falando aqui, da sociologia, da psicologia, da psiquiatria. Nós usamos os melhores nomes possíveis nessas áreas. Jung, Freud, Nietzsche, Lacan, David Griswold, Carl Sagan, enfim, nós temos uma fundamentação absolutamente histórica. A partir daí, algumas pessoas começaram a tecer algumas críticas, não somente ao trabalho, que ainda nem chegou às suas mãos, esse livro está chegando agora no mercado, em primeira mão com vocês aqui agora, mas algumas pessoas resolveram criticar os autores e a obra sem mesmo terem lido. O Birajara e eu, os nossos colaboradores, estamos de certa forma blindados contra esse tipo de ataque de crítica, em razão da nossa responsabilidade ao longo desses 40 anos, em razão da seriedade que desenvolvemos no nosso trabalho, do discernimento, do equilíbrio, do senso ético e do senso também de autocrítica. Como o Dr. Birajara falou aqui agora há pouco, nós também cometemos equívocos, erros, mas tivemos a autocrítica ou a visão de percebermos que essas falhas, esses erros, não estavam nos levando a lugar algum. E assim surgiu a obra da desconstrução do mito. O que eu vou fazer aqui agora, mostrar para vocês, é uma apresentação bastante rápida, não mais do que 30 minutos, que é abordando, não chega a 10% da obra. Muito que será colocado aqui foi desenvolvido ao longo das páginas, essas quase 500 páginas, e muita coisa que está aqui não será mostrada, não há necessidade. Aqui nós estamos falando a parte mais conceitual da obra. Eu disse a vocês que algumas críticas surgiram já em relação ao nome, a desconstrução do mito. Por que isso? Por que não chamar de ufologia passada limpo, ou ufologia revisitada, ou ufologia um novo olhar? É um título muito simplista, muito pobre, não retrata exatamente aquilo que nós queríamos apresentar, qual era a nossa proposta. Mas a partir daqui, desse mesmo título, para algumas pessoas acharam pretensioso, como se fôssemos donos da verdade, até mesmo hilário, em alguns casos, é importante que se diga o seguinte: desconstrução não é destruição, como algumas pessoas afirmaram. E mito, ainda por cima, tem uma explicação, tem uma definição muito mais complexa. Então vamos ver rapidamente o que significa exatamente desconstrução. Significa desmontar, decompor as partes para a compreensão, o entendimento da coisa como um todo. Não se destrói o mito. O mito, a partir do momento que ele nasce, que ele é formatado, você não pode mais destruir. O que você pode fazer é dar várias interpretações. E a palavra mito, que significa essencialmente palavra, ela tem uma definição muito complexa, muito ampla. São muitas obras falando sobre o mito, o que é o mito, como interpretar, como definir. Mas, sucintamente, nós podemos dizer que mito é a narrativa de significação simbólica referente a aspectos da condição humana. Portanto, 1 mais 1 são 2. A desconstrução de um mito é exatamente isso: decompor todos os elementos da própria ufologia para análise e entendimento desses aspectos referentes à condição humana, coisa que o Dr. Luciano falou muito bem aqui na entrada, e a seguir o Dr. Birajara, referente ao comportamento humano. Muito bem. Essa imagem que vocês já devem ter visto nos livros de arte ou de outras literaturas é uma obra de arte do pintor holandês Maurice de Schaap. É um mestre na confecção de obras que mexem com perspectiva, com finitude, confusão de imagens. Nós, sempre que eu disser eu, por favor, entendam como nós entendemos que esta imagem hoje é o retrato
falar da ufologia, ou o seu autorretrato. Por quê? O que vocês estão vendo aparentemente aqui é uma construção sólida, com escadas, pilares, janelas, telhados, aparentemente sólida. Se vocês prestarem atenção, esta escada no final do telhado, ela não leva a lugar algum. É uma perspectiva, uma montagem de perspectiva errada. E eu chamei esta imagem de paradoxo de Escher. Por quê? O que é aparentemente sólido, físico, na verdade, ele é irreal. Ele não pode ser construído tridimensionalmente. E eu me atrevo a dizer que essas criaturinhas andando aqui em cima são os ufólogos hoje, os ufólogos do passado. Estão andando em círculos, sem saber exatamente para onde vão, se salvem ou se descem. Por isso é que a ufologia continua estagnada, continua parada. Porque não é feita uma avaliação, não é feito um estudo, um reposicionamento das posturas de cada um. Então eu considero isso aqui hoje, essa imagem, o autorretrato da ufologia. Nós estamos falando de extraterrestres, de vida extraterrestre, de alienígenas. Vamos fazer uma rápida passada pela astronomia, pela astrobiologia, muito rápida, para tentar entender melhor o que é vida extraterrestre. Pois muito bem, aqui está a Terra, nossa casa, nosso planeta, uma imagem maravilhosa, um lugar muito aconchegante, imagens belíssimas, paisagens maravilhosas, fantásticas, enfim, a nossa casa. Não poderíamos pensar de maneira diferente. Ponto. Acabou. Vamos deixar o romantismo de lado, vamos deixar o sentimentalismo, vamos abandonar definitivamente essa ideia, essa visão de que nós somos o centro do universo, porque a Terra é o centro do universo. Não é não. Do ponto de vista mais crítico, do ponto de vista mais frio, a Terra, se nós colocarmos numa escala planetária, ela já começa a adquirir uma dimensão não tão majestosa como vista a princípio. Vocês têm aqui uma escala de tamanho, e não necessariamente uma escala de distâncias. Até porque, em astronomia, quando falamos em distância, a coisa começa a ficar realmente preocupante. Por exemplo, a estrela mais próxima de nós hoje tem aproximadamente 4,2 anos-luz. Não vou entrar em detalhes, vocês conhecem perfeitamente o que é um ano-luz. Isso equivale a dizer que essa estrela está a 40 trilhões de quilômetros. Ok, esses números já começam a dar um nó aqui na cabeça. São números que nós não conseguimos trabalhar no dia a dia. Eles extrapolam a nossa compreensão. Nessa tela seguinte, vocês têm novamente a escala planetária vista de uma outra forma. Então nós temos Netuno, Júpiter, a Terra, os outros planetas, e aqui vocês estão vendo o tamanho da Terra nesse nosso sistema solar. Mas vamos ampliar um pouco essa escala. Aí nós temos o Sol, Polos e Arcturus. Essa estrela Arcturus, por exemplo, ela tem aproximadamente 40 vezes o tamanho do Sol. É pouco? É, mas já é alguma coisa. Seguindo adiante um pouquinho mais, Antares já é cerca de 50 vezes maior que Arcturus. E se eu disser aos senhores que alguns corpos celestes, algumas estrelas, têm cerca de 10, 20 ou 30 mil vezes o tamanho de Arcturus, por exemplo, ou de Antares, essa dimensão já nos escapa totalmente. Então, a nossa Terra é tão majestosa à primeira vista, ela já começa a se perder, começa a se tornar um ponto praticamente invisível no universo. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vamos em frente. Vamos pegar o nosso sistema solar e jogá-lo no meio da nossa galáxia, no meio da Via Láctea. Então, nós estamos numa nave, viajando aí a alta velocidade, observando a nossa galáxia. O nosso sistema solar estava, bom, não sei, não dá para perceber. Por aqui nós já temos uma dimensão bastante ampla, bastante clara da nossa posição dentro do universo, dentro do cosmos. Mas não é só isso. Vejam, por exemplo, que a nossa Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz, é uma projeção, um cálculo bastante aproximado, abriga cerca de 400 bilhões de estrelas. E se nós dissermos que essa galáxia não é das maiores, e ela se mistura com outras milhões de galáxias, então nós começamos a perceber que realmente o cosmos é algo inimaginável para todos nós. Muito bem. Até aqui, eu estou falando apenas de distâncias, não estamos entrando no aspecto da vida extraterrestre, ou da vida terrestre. A pergunta é, a vida como nós a conhecemos no planeta Terra, surgiu exclusivamente aqui, ou ela se multiplicou em todo o universo, em todo o espaço? Nós sabemos,
A única forma de vida que nós conhecemos é a nossa, e mais nenhuma outra. A astronomia moderna tem aqui base como um consenso de que a vida